1944. Quartel-General do 4º Corpo de Exército Americano. Norte da Itália. O general americano Willis Krittenberger olhava para o mapa à sua frente. À sua esquerda, divisões americanas veteranas. À sua direita, tropas britânicas endurecidas por anos de combate. E ali no centro, num trecho crítico do fronte italiano, uma divisão que ele nunca havia pedido e que sinceramente não sabia se queria. A Força Expedicionária Brasileira. Os americanos tinham apelidos para os brasileiros. Não eram gentis. Nas cantinas e nos corredores do quartel-general, circulava uma frase que resumia o que muitos oficiais americanos pensavam sobre aquelas tropas vindas da América do Sul. Cobras vão fumar antes dos brasileiros lutarem de verdade. Era uma provocação, uma dúvida, um desrespeito disfarçado de piada. Os próprios soldados brasileiros ouviram, entenderam e guardaram. 10 meses depois, quando a guerra na Itália terminou, a FEB havia capturado mais de 14 mil soldados alemães. Havia forçado a rendição de uma divisão inteira da Wehrmacht. E havia feito algo que nenhuma outra tropa aliada conseguiu naquele setor do fronte. As cobras fumaram. O Brasil entra na guerra. Com dívida de sangue. Você já sabe o que aconteceu em agosto de 1942. 5 navios brasileiros afundados. Mais de 600 mortos. O país em choque. Vargas declarou guerra à Alemanha e à Itália. O Brasil estava dentro do maior conflito da história humana. Mas entrar na guerra em papel é uma coisa. Colocar soldados num campo de batalha europeu a mais de 10 mil quilômetros de casa contra um dos exércitos mais treinados e letais da história. Isso era outra história completamente diferente. O exército brasileiro de 1942 não estava pronto para isso. Equipamento obsoleto. Doutrina desatualizada. Pouquíssima experiência de combate real. Os americanos sabiam disso e não escondiam o que pensavam. A formação da FEB. 2 anos de preparação. Entre 1942 e 1944, o Brasil trabalhou para montar uma força expedicionária capaz de lutar na Europa. A Força Expedicionária Brasileira, a FEB, foi organizada ao longo de 2 anos de preparação intensa. Os soldados receberam equipamento americano, fuzis Garand, capacetes M1, uniformes de combate do exército dos EUA. De longe, um soldado da FEB era quase impossível de diferenciar de um americano. Mas havia uma diferença que os americanos não deixavam os brasileiros esquecer. Treinar num campo de instrução no interior do Brasil não era a mesma coisa que combater a Wehrmacht nos Apeninos italianos. E os generais americanos faziam questão de lembrar isso sempre que podiam. A chegada à Itália, recepção fria. Em julho de 1944, o primeiro escalão da FEB desembarcou em Nápoles. A Itália já estava em guerra há anos. O país estava destruído. As cidades do norte eram campos de batalha. Os brasileiros foram recebidos com ceticismo pelos aliados locais. Quem eram esses sul-americanos? O que faziam ali? Seriam confiáveis no combate? O general Mark Clark, comandante do 5º Exército Americano, ao qual a FEB estava subordinada, foi direto numa reunião com oficiais brasileiros. Ele esperava que os brasileiros aprendessem rápido. Porque no fronte italiano, quem não aprendia rápido não sobrevivia. Era um aviso. Ou era uma ameaça. Os oficiais brasileiros ouviram, sorriram e foram para o fronte. Os Apeninos, o inferno de pedra e neve. A região onde a FEB foi posicionada não era qualquer frente de batalha. Os Apeninos, a cadeia de montanhas que corta o norte da Itália, eram um pesadelo logístico e tático. Picos de mais de 1000 metros. Inverno rigoroso com temperaturas abaixo de 0. Estradas estreitas que podiam ser bloqueadas por um único atirador bem posicionado. E do outro lado, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã. Veteranos endurecidos com posições defensivas preparadas durante meses. Os alemães conheciam cada centímetro daquele terreno. Sabiam exatamente onde posicionar as metralhadoras. Sabiam exatamente onde as avalanches bloqueavam o avanço. Para um soldado que havia crescido nas planícies do Brasil, aquilo era um mundo completamente alienígena. E os primeiros combates foram duros. Monte Castelo. A montanha que não queria cair, Monte Castelo. Se existe um nome que resume o que foi a experiência da FEB na Itália, é esse. Uma montanha de 1041 metros no coração dos Apeninos, controlada pelos alemães, que dominava toda a região ao redor. Enquanto Monte Castelo estivesse nas mãos da Wehrmacht, nenhum avanço aliado naquele setor era possível. A FEB recebeu a missão de tomar a montanha. A primeira tentativa foi em novembro de 1944. Fracasso. A segunda tentativa foi em dezembro de 1944.
Fracasso. A terceira tentativa foi em janeiro de 1945. Fracasso. 3 tentativas. Dezenas de mortos brasileiros. A montanha continuava alemã. Os americanos observavam. Os comentários nos corredores do quartel-general ficaram mais ácidos. Mas o que ninguém comentava era que Monte Castelo havia resistido também a ataques americanos antes da FEB. Era simplesmente uma posição quase intomável. 21 de fevereiro de 1945. A quarta vez. Em fevereiro de 1945, a FEB atacou Monte Castelo pela quarta vez. Desta vez com planejamento diferente. Com artilharia mais precisa. Com coordenação aérea. E com soldados que já conheciam cada centímetro daquela montanha depois de meses de combate. O ataque começou de madrugada. Os brasileiros subiram pela neve, sob fogo alemão, posição por posição. Cada metro custou sangue. Ao amanhecer de 21 de fevereiro de 1945, a bandeira brasileira estava no topo de Monte Castelo. A montanha que havia resistido por meses havia caído. A ofensiva final. Abril de 1945. Monte Castelo foi o ponto de virada. Depois daquela vitória, a percepção sobre a FEB dentro do quartel-general aliado mudou silenciosamente. Os comentários nas cantinas diminuíram. Os olhares mudaram. Em abril de 1945, os aliados lançaram a ofensiva final no norte da Itália. O objetivo, romper as linhas alemãs, avançar pelo Vale do Pó e encurralar as divisões da Wehrmacht antes que pudessem recuar para a Alemanha ou se render aos soviéticos no leste. A FEB estava no centro dessa ofensiva. E desta vez, os brasileiros avançaram com uma velocidade que surpreendeu até os próprios americanos. Montese, Zoca, Pavulo, Marano. Uma cidade atrás da outra. A FEB rasgava o fronte alemão. 29 de abril de 1945. Coléquio. 29 de abril de 1945. Na região de Coléquio e Fornovo, no norte da Itália, a FEB encurralou o que restava de 2 divisões alemãs. A 148, a divisão de infantaria e parte da divisão Itália. Mais de 14.000 soldados alemães, cercados por brasileiros. O general alemão Friedrich Wilhelm Hauck pediu para se render, mas havia uma condição. Hauck se recusava a se render para tropas italianas ou partigiani, as forças de resistência italiana. Temia represálias. Ele queria se render para um exército que respeitasse as convenções de guerra. Ele escolheu se render para os brasileiros. A rendição. Um momento para a história. No campo aberto de Coléquio, o general Hauck entregou sua espada ao general brasileiro Zenóbio da Costa. 14.779 soldados alemães se renderam para as Força Expedicionária Brasileira. Para colocar esse número em perspectiva, a FEB havia chegado à Itália com cerca de 25.000 homens e havia capturado mais da metade desse número em prisioneiros de guerra, soldados alemães experientes, veteranos de anos de combate na Europa. Quando a notícia chegou ao quartel-general americano, o silêncio foi diferente. Não era mais o silêncio do ceticismo, era o silêncio do respeito. Em setembro de 1945, os soldados da FEB voltaram ao Brasil. Foram recebidos com festa no Rio de Janeiro. Mas o que poucos sabem é o que aconteceu nos meses seguintes. O governo Vargas, que havia sido derrubado por um golpe militar enquanto os pracinhas ainda estavam na Europa, tratou de minimizar a importância da FEB. O novo governo temia que soldados com experiência de combate real, que haviam lutado pela democracia na Europa, fossem uma ameaça política. A FEB foi dissolvida rapidamente. Seus arquivos foram minimizados. Suas histórias por décadas não foram contadas nas escolas. Os homens que haviam subido Monte Castelo na neve, que haviam forçado a rendição de mais de 14.000 alemães, que haviam silenciado cada dúvida, cada piada, cada olhar de desprezo dos aliados. Voltaram para casa e foram esquecidos. Existe uma ironia pesada nisso tudo. Os americanos que duvidaram da FEB acabaram respeitando-a profundamente. Depoimentos de oficiais americanos que lutaram ao lado dos brasileiros são unânimes. A FEB foi uma das surpresas mais positivas da campanha italiana. Mas o próprio país que esses homens representavam preferiu não lembrar. Às vezes, a maior injustiça não vem do inimigo. Vem de casa. Essa é a história da Força Expedicionária Brasileira. Uma história que deveria ser ensinada em toda a escola do Brasil e que a maioria dos brasileiros nunca ouviu. Nos próximos vídeos, vamos continuar desenterrando as histórias que ficaram escondidas. O Brasil tem muito mais para contar do que o que aparece nos livros. Se esse vídeo te surpreendeu, compartilha, porque essa história merece ser lembrada.